Você já percebeu que existem pessoas que enfrentam problemas enormes e mesmo assim continuam firmes, enquanto outras desmoronam diante de situações muito menores? A diferença quase nunca está na força física, no dinheiro ou na inteligência. Na maioria das vezes, ela está na capacidade de controlar o próprio coração antes que as emoções assumam o comando. A Bíblia fala sobre isso muito antes de existir o termo inteligência emocional. Ela nos mostra que o homem que governa seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade inteira. Mas por que tantas pessoas vivem dominadas pela ansiedade, pela raiva, pelo medo e pela frustração? Será que Deus realmente espera que sejamos pessoas sem emoções? Ou será que existe uma maneira bíblica de sentir tudo isso sem sermos escravizados por esses sentimentos? Fique até o final porque talvez você descubra que o maior inimigo da sua vida não está ao seu redor, mas dentro de você. E a palavra de Deus mostra exatamente como vencer essa batalha invisível. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho dominar minhas emoções pela palavra de Deus. Essa pequena atitude já demonstra que você decidiu caminhar em direção à transformação. E se este tipo de conteúdo fortalece sua fé, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like, porque isso faz com que esta mensagem alcance muito mais pessoas. Vivemos em uma geração que confunde emoção com verdade. Se alguém sente medo, acredita que realmente está em perigo. Se sente rejeitado, conclui que não tem valor. Se sente fracassado, acredita que nasceu para perder. Mas Deus nunca ensinou seus filhos a viverem guiados pelo que sentem. Ele sempre ensinou a viverem pela fé. Isso não significa ignorar as emoções. Significa colocá-las no lugar certo. Emoções são passageiros, não motoristas. Quando elas assumem o volante da nossa vida, acabamos tomando decisões das quais nos arrependemos profundamente. Quantas amizades foram destruídas por causa de uma explosão de raiva? Quantos casamentos foram abalados por palavras ditas no calor do momento? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo falou mais alto do que a confiança em Deus? A inteligência emocional, segundo a Bíblia, começa quando entendemos que sentir não é pecado, mas obedecer cegamente aos sentimentos pode nos afastar da vontade do Senhor. Olhe para Davi. Antes de ser rei, ele enfrentou perseguições, traições, injustiças e momentos de profundo desespero. Em muitos salmos, ele abre o coração diante de Deus. Ele chorava, sentia medo e até questionava algumas situações, mas existe algo extraordinário em sua postura. Em vez de permitir que suas emoções decidissem seu futuro, ele levava suas emoções até Deus. Há uma enorme diferença entre ser controlado pelos sentimentos e entregar esses sentimentos nas mãos do Senhor. Davi dizia à própria alma para confiar em Deus. Perceba isso, ele não esperava sentir esperança para confiar. Ele escolhia confiar mesmo quando suas emoções diziam o contrário. Essa é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual que alguém pode alcançar. Agora pense em José do Egito. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso sem ter cometido crime algum. Qualquer pessoa teria motivos para viver cheia de amargura e desejo de vingança. Mas José decidiu proteger seu coração. Quando finalmente teve poder para se vingar daqueles que destruíram sua juventude, escolheu perdoar. Isso não aconteceu porque ele não sentiu dor. Aconteceu porque compreendeu que Deus era maior do que qualquer sofrimento. Uma pessoa emocionalmente inteligente entende que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. O perdão não muda o passado, mas impede que o passado continue controlando o presente. Jesus é o maior exemplo de inteligência emocional que já existiu. Ele chorou pela morte de Lázaro, sentiu angústia no Getsêmani, demonstrou compaixão pelas multidões. Também ficou indignado quando viu o templo sendo transformado em comércio. Observe que Jesus não era uma pessoa fria. Pelo contrário, ele experimentava emoções profundas. A diferença é que nenhuma delas o fazia pecar. A ira não virou violência descontrolada. A tristeza não virou desespero. O medo da dor não o impediu de cumprir sua missão. Isso mostra que maturidade espiritual não significa ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Hoje, muitas pessoas acreditam que felicidade depende das circunstâncias. Se tudo está dando certo, elas estão bem. Se surge um problema, toda a paz desaparece. Mas Jesus prometeu uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz não depende das notícias, do saldo da conta bancária ou da opinião das pessoas. Ela nasce da confiança em Deus. Quando nossa segurança está em Cristo, as tempestades continuam existindo, mas deixam de controlar nossa identidade. Você pode sentir medo sem ser dominado por ele. Pode sentir tristeza sem perder a esperança. Pode enfrentar perdas sem abandonar sua fé. Outro grande erro é acreditar que responder rapidamente sempre demonstra força.
Na verdade, a Bíblia ensina exatamente o contrário. Quem responde impulsivamente costuma aumentar conflitos. Quem aprende a ouvir antes de falar evita inúmeros problemas. Quantas vezes um simples silêncio teria impedido uma discussão inteira? Quantas palavras nunca deveriam ter sido ditas? Inteligência emocional também é saber que nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem toda batalha vale sua paz. O inimigo muitas vezes tenta nos prender em conflitos pequenos, para nos afastar do propósito maior que Deus preparou. Existe também a armadilha da ansiedade. Vivemos querendo controlar o amanhã, esquecendo que Deus continua governando o universo. A ansiedade faz a mente sofrer por problemas que talvez nunca aconteçam. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não significa viver sem planejamento. Significa parar de carregar um peso que pertence somente ao Senhor. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, nossa mente encontra descanso. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque entendemos que Deus continua no controle. Outro aspecto fundamental da inteligência emocional é aprender a esperar. Vivemos na cultura da rapidez. Queremos respostas imediatas, resultados instantâneos e mudanças rápidas. Mas Deus trabalha através do tempo. Abraão esperou décadas pela promessa. José passou anos preso antes de governar o Egito. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. O tempo de espera nunca foi desperdício. Era preparação. Muitas vezes Deus está formando dentro de nós o caráter necessário para sustentar aquilo que pedimos em oração. Também precisamos aprender que nem todo sentimento merece ser alimentado. Pensamentos negativos crescem quando recebem atenção constante. A Bíblia ensina a renovar a mente. Isso significa substituir mentiras pela verdade de Deus. Quando a voz interior diz que você não consegue, lembre-se de que Deus fortalece os fracos. Quando diz que você está sozinho, recorde-se de que o Senhor prometeu nunca abandonar seus filhos. Quando o medo disser que tudo acabou, lembre-se de que Deus ainda escreve capítulos que você nem consegue imaginar. Uma pessoa emocionalmente madura também entende que não precisa vencer todas as discussões. O orgulho gosta de provar que está certo. A sabedoria prefere preservar relacionamentos quando isso é possível. Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações injustas porque sabia que sua identidade não dependia da opinião das pessoas. Imagine quanto sofrimento seria evitado se aprendêssemos essa lição. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. Às vezes, o silêncio cheio da presença de Deus fala muito mais do que 1000 argumentos. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que desafia completamente suas emoções. Talvez exista alguém que o feriu profundamente. Talvez você esteja cansado, decepcionado ou preocupado com o futuro. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Ele não pede que você esconda suas emoções. Ele convida você a entregá-las. A verdadeira inteligência emocional nasce quando entendemos que nosso coração sozinho não é confiável, mas guiado pelo Espírito Santo pode se tornar uma fonte de paz, sabedoria e equilíbrio. Imagine como sua vida mudaria se você começasse a responder menos por impulso e mais pela fé. Imagine quantos conflitos desapareceriam, quantas decisões seriam mais sábias e quanta paz passaria a fazer parte dos seus dias. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece quando, diariamente, escolhemos colocar Deus acima das emoções. Cada oração fortalece o espírito. Cada leitura da palavra renova a mente. Cada ato de obediência enfraquece o domínio das emoções descontroladas e fortalece o caráter de Cristo dentro de nós. No fim das contas, inteligência emocional não é apenas uma habilidade humana. É um fruto de uma vida rendida a Deus. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais aprendemos a amar quando seria mais fácil odiar, a perdoar quando seria mais simples guardar rancor, a confiar quando tudo parece perdido e a permanecer firmes quando o mundo inteiro está em desespero. O Espírito Santo transforma nossa maneira de pensar, sentir e agir. Ele nos ensina a viver acima das circunstâncias e a encontrar paz mesmo em meio às maiores tempestades. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários qual parte mais tocou você. Quero ler seu testemunho e saber como Deus está trabalhando na sua vida. Aproveite também para deixar seu like e se inscrever no canal. Toda semana compartilhamos mensagens baseadas na palavra de Deus para fortalecer sua fé e ajudá-lo a viver com mais sabedoria, propósito e esperança. E nunca se esqueça desta verdade. Quem entrega suas emoções nas mãos de Deus, deixa de ser escravo dos sentimentos e passa a viver guiado pela paz que somente Cristo pode oferecer.